Quando a gente começa um episódio de podcast falando rouco desse jeito, é porque na semana anterior houve alguma coisa muito importante. Não, tô zoando, não tô tão rouco assim não. É. O que não fazer em vendas? Aqui mais um episódio pra vocês. Me dá um susto. Deu um susto. O que não fazer em vendas? Mais um episódio pra você. Falaremos hoje de um tema muito, muito importante. Um grande evento que aconteceu na semana passada. Tanto é que estamos gravando esse episódio no dia 11, publicando esse episódio no dia 11, para falar de RD Summit 2025, um grande evento, o maior evento de vendas, marketing e e-commerce que aconteceu na semana passada, e eu não estava sozinho nesse evento. Junto comigo, se divertindo, conectando, fazendo um monte de bagunça e coisa legal, Luiz Schmidt. Tamo junto! Cara, mais um RD Summit. Caraca, foi né, muito velho? bom. Foi muito bom, né? Olha, quando a gente chegou, quando eu cheguei não era tudo mato, mas quando eu cheguei ainda era em Floripa, olha só, Pois- cara, temos história pra contar com o RD Summit. Não fica Meu falando. Deus, é um evento que a gente acompanha há muito tempo, a gente tem carinho por ele e a gente, obviamente, faz muito negócio, gera muita conexão. Então, a gente hoje vai trazer para você alguns insights que nós obtivemos no evento e também algumas estratégias que a gente utilizou que você pode também utilizar num próximo evento. Eu fico bravo com esses caras que ficam lembrando que o evento era em Florianópolis Era e, bom, agora né? e agora é aqui em São Paulo. Sabe, beijo, Ivanete, meu amor, minha esposa, nossa produtora aqui do Exatamente. podcast. E lembro o seguinte, em 2022 para 2023, quando eles anunciaram o RD Summit de 2023, eu estava trabalhando de casa. E, de repente, eu tô lá, ela na sala, eu num quarto trabalhando, e eu, não acredito! Ela, Hugo, o que foi? O RD Summit vai ser em São Paulo. Pois é. Ela rolava no chão de dar risada. Que ela falava assim, acabou sua Disneylândia, você Pois não vai ter é. sumiço de uma semana todo ano que você dava quando era em Floripa. Era uma outra vibe, né, Era outra cara? vibe, Era, era a gente, outra eu cheguei aí lá, peguei essa fase, né? Sim, sim. E era um visual absurdamente diferente. Você fazer o evento e olhar, ter aquela lagoa maravilhosa, Isso. o visual lindo. Era uma outra dinâmica. Aí veio pra cá, em 2024, veio pra São Paulo. Sim. Ficou um tamanho diferente, um pouco mais dinâmico em algumas coisas, mas Isso. perdeu um pouco desse clima, né? Exato. Desse clima ali de Exato. Floripa, que na verdade, cara, você passa por cima de Floripa com o avião, já é lindo, né? Exato. Então já é um negócio diferente. Mas quando veio pra cá, teve uma dinâmica diferente. Então, esse ano a gente observou algumas questões, que aí eu vou te perguntando também, se Por você teve a favor, mesma por favor. percepção. Mas não deixou de ser um evento grandioso, não deixou de ser um evento notável, principalmente quando você fala em vendas e marketing, né? E, obviamente, de ser um evento onde você consegue boas conexões, bons negócios, contato com boas ferramentas. Sim. Então, e, obviamente, as palestras que são muito boas, né? Então, o conteúdo também é muito bom. Então, é isso. Vamos nessa, abrindo agora, Vamos nessa. antes de algumas perguntas, saber como que as pessoas conhecem, se conectam com você, Hugo. Olha só, assim, me achar Hugo Palestrando no LinkedIn, Hugo Palestrando no Instagram também. No LinkedIn você vai me procurar como Hugo Santos, mas vai ter um monte de homônimos. Descobri que realmente 65% da população brasileira é primo. Saiu no IBGE semana passada, virou trend nas redes sociais, o quão comum é o seu sobrenome, né? Olha só. E eu sou Santos da Silva, Tigrão. Pronto. Cara, 72%. 72% da população é primo. Você acha com Hugo Palestrando no LinkedIn, Hugo Palestrando no Instagram, TikTok, prometo que eu volto. Prometo de verdade que eu volto. Voltarei em breve. E você, Luiz Schmidt, onde é que a gente acha nas redes sociais? Luiz Schmidt, é mais fácil você achar meus primos lá em Santa Catarina. Quando eu vou pra lá tem um monte, né? Mas eu e minha família é tudo de São Paulo, a gente não tem primo pra lá. Luiz Schmidt, SCHIMITD no final, não é da porcelana, é uma outra marca, né? E eu estou presente no Instagram, estou presente no LinkedIn, tudo com esse nome, Luiz Schmidt, tá? No TikTok também temos lá uma presença marcada com os nossos conteúdos em vídeo e muito em breve, quem sabe, outras coisas lá, porque tem TikTok Shop e a gente aprendeu algumas coisas. Olha só, estamos ficando bom nisso. Um abraço para Vinícius Vitor, que teve aqui no podcast recentemente
gente deu uma aula falando sobre marketplaces e a gente vai trazer novidades sobre essas questões. Apesar daqui no Que Não Fazer em Vendas, a gente fala muito mais de B2B, mas a gente entendeu uma conexão dos marketplaces com B2B de forma muito importante. A gente vai retornar com esse assunto aqui, né, Luiz? E não tem como ficar de fora, cara. Não tem como ficar É um de fora. assunto que, se a gente que fala de vendas, se a gente não souber como funciona um pouco mais na engrenagem, cara, a gente vai ficar um pouco fora desse isso. mercado. Então a gente precisa entender um pouco mais como funcionam essas grandes plataformas. E o Vinícius Vitor tá abrindo pra gente todo esse caminho, que é muito interessante. Exato. Eu não passei o serviço aqui, né? O Que Não Fazer em Vendas, podcast semanal da Vesa TV. Vesa TV é uma empresa do grupo ABCcom. Todas as terças-feiras, às 21h30, você tem um episódio inédito do Que Não Fazer em Vendas, que é reprisado em vários momentos na programação da vesatv.com.br, sintonize Vesa TV. Você acha também uma playlist completa do Que Não Fazer em Vendas no canal da Vesa TV, mas Luiz, onde se acha especificamente o Que Não Fazer em Vendas? No nosso perfil lá no Instagram, Hugo. Aí, O Que Não muito Fazer em bem. Vendas tem um perfil com os nossos recortes aqui dos nossos convidados, as collabs que nós fazemos. Então, é importante que você siga também o perfil do Que Não Fazer em Vendas. Lá você vai acompanhar não só os nossos recortes da rede social, mas também um conteúdo muito bom dos nossos convidados. Mas não perca, não deixe de assistir também o episódio completo lá no YouTube, porque às vezes você vê a gente só por um recorte, mas no episódio completo, cara, você vê um conteúdo denso. É isso. Os convidados vêm aqui e deixam aulas pra você, então tem lá uma série de aulas. Passamos de 80, não? Passamos de 80. Passamos de 80 aulas. A gravação que a gente está fazendo hoje, já vamos passar de 90 episódios. Então é isso, você tem lá uma série de aulas que você pode aproveitar e aprender, não só com a gente, mas com os convidados de altíssimo gabarito que vêm pra cá. E nós estamos republicando também no nosso canal do Spotify. Então, é importante você ir no Instagram e seguir o Que Não Fazer em Vendas, porque no link da bio tem os links dos últimos episódios também no Spotify do Que Não Fazer em Vendas, ok? Então é bacana porque você vai ter acesso a todo esse conteúdo de forma muito legal. Exatamente. Bacana? Pra começar, Hugo, Sim, senhor. tava eu chegando lá num stand, do nada um cara chega e fala assim, eu te conheço. Aí eu falei, cara, mas sei lá, da onde, né? De onde? Ele falou assim, me fala um pouco o que você faz. Eu falei, bom, tem uma consultoria, tem um negócio e tem um podcast. Do podcast? Você tá zoando. Eu te conheço do podcast. Eu falei, cara, você acompanha ele? Caraca. Cara, pô, certeza, eu te conheço do podcast. Seu rosto é muito conhecido. Eu falei, pô, que bacana. Que Então, barato. dentre 20 mil pessoas, uma conhecer a Aê, gente. Eba, muito maravilha. bom, Obrigado muito pra bom. você que conhece a gente. Se você não conhece ainda, tá conhecendo agora, seja muito bem-vindo. Nós aqui falamos sobre vendas, é isso. Mas se você conhece a gente, ajuda a gente a chegar mais longe. Compartilha o nosso cortezinho, compartilha o conteúdo. É isso aí. Manda lá no seu grupo, quem sabe um dia a gente consegue 2 pessoas conhecendo a gente e vai ser uma maravilha. Muito bom, muito bom. Começar com uma notícia aqui que é importante, né? Começar por uma notícia que foi dada oficialmente no final do evento. Uhum, Não haverá RD Summit em 2026. exatamente, estamos órfãos. Estamos órfãos de RD Summit 2026. Então, no final desse episódio aqui, eu vou trazer três eventos, 4 talvez, que eu sugiro você ir para não ficar tão órfão assim do RD Summit. Depois de uma jornada aí, eu participei de 8 episódios do RD Summit, a TOTUS, que comprou a marca RD Station, decidiu por não realizar e reposicionar o RD Summit para 2027. Legal? Então, em 2026 não haverá evento. Claro que já existe um bolsão de apostas sobre o que cada um acha que vai acontecer com o RD Summit. Não vamos entrar nesse meandro aqui, porque tem outras coisas mais importantes para falar para você sobre o evento, mas é isso. Você está vendo aqui a gente falar sobre RD Summit 2025, mas não haverá RD Summit 2026. Vamos falar mais sobre isso ao longo. É isso. Vamos para os 3 palestrantes? Vamos fazer... Quem começa? Para ou ímpar? Eu posso começar? Você pode começar? Então, Posso começar, o que aí eu- Você já ganhou para ou ímpar? Eu sou beleza. ímpar. Par, Isso, ímpar. ganhou. É, Manda bala aí. eu comecei com a Camille Rabelo. Camille Rabelo. Camille Rabelo, eu já acompanho ela já há uns 2 anos, uns 3 anos, na verdade. Uhum. Ela tem uma escola de vendas e fala sobre metodologia. Ela também tem uma consultoria de vendas. Então, ela fala sobre as metodologias que ela aplica na escola que se chama Exchange, se eu não me engano. Uhum. E aí, eu já acompanhava ela no passado e ela me ajudou muito a criar hoje o que eu faço hoje na minha consultoria, que chama Roda de Vendas. Ela tem a roda de competências, que é muito mais aprimorada, né? Mas eu Uhum. uso uma roda de vendas que basicamente como se fosse uma roda de vida, uma roda da vida, porém ajustada a vendas. E eu gostei muito desse processo. E aí, esse ano eu fui muito focado para olhar. Então,
Então, Camille Rabelo, ela falou sobre modelo de abordagem. Logo na sequência, na parte da tarde, ela também falou sobre montagem de pipeline. Ela fez mais de uma palestra. Eu acompanhei duas, eu até postei, falei, dobradinha dela, né? Caramba, que legal. Então foi bem bacana. Não, ela falou como exponencializar o resultado do seu time de vendas. Então, eu acompanhei Camille Rabelo, depois o Ferrúcio. Peraí, vamos fazer um de cada um? Ah, sim, vamos, beleza. bora. Então, Camille Rabelo é uma indicação sua. Sim. Para quem está nos assistindo, siga Camille Rabelo nas redes sociais, certo? Ela deve estar presente em todas. E o assunto dela é esse modelo de... Basicamente, modelo de abordagem. Modelo de abordagem. Posso falar um pouquinho sobre o que é isso? Isso, não, vamos lá, isso aí. Vamos nessa. Tem quando a gente fala de vendas, tem uma série de siglinhas que a gente vai aprendendo. Então, tem o BUNT, tem o Spin Selling, que são metodologias de perguntas, de levantamento, de necessidade, de fechamento e tudo mais. E aí, ela já trouxe algumas que a gente já sabia. Bom, Spin Selling, legal. Nós já falamos aqui sobre Spin Selling, já fizemos uma aula sobre Spin Selling, tá tudo certo. Só que ela trouxe duas diferentes que eu gostei muito. A primeira é a metodologia Challenger e a metodologia Jolt. São dois livros. The Challenger é um livro de uma metodologia e The Jolt Effect é um outro livro. O Challenger foi traduzido para o português como a venda desafiadora e o Jolt ainda não foi traduzido. Mas o que eu gostei? Não era uma palestra, mas era um workshop. Então a gente tinha que escolher uma dupla, escolher um modelo de negócio e aplicar uma metodologia e mostrar para lá, e ela selecionou alguns para explicar, para falar. O que foi muito bacana. Então eu me conectei com uma outra pessoa, uma mulher que estava do meu lado, e a gente começou a olhar o modelo de negócio dela e aplicamos ali o Challenger. Olha só o que é legal. O Challenger, ele divide os vendedores em 5 perfis diferentes. Então o primeiro é o construtor de relacionamentos. E a gente, como trabalha com vendas, a gente meio que se coloca perto de cada um, né? Então a gente tem um pouquinho de cada um, mas um construtor de relacionamentos é aquele que se força a construir relacionamentos durante o seu modelo. O lobo solitário é aquele que ele segue um pouco o padrão, mas ele faz do jeito dele, não está preocupado em se conectar, mas está preocupado em fazer o que precisa ser feito. O solucionador reativo de problemas é o cara que está trabalhando bastante para resolver o problema do cliente. O trabalhador, o hard worker, o trabalhador incansável. E o último, que é o desafiador. Todos os outros, cada um tem uma característica, mas eu vou me ater pelo nosso tempo aqui ao desafiador, que é o Challenger, que é, do ponto de vista de vendas, o melhor. O que significa? Vendedores desafiadores não têm medo de expressar os pontos de vista potencialmente controversos. Ensinam novos insights aos clientes e adaptam a sua comunicação para ressoar com diferentes stakeholders. Ou seja, o Challenger é aquele que ele consegue adaptar a mensagem dele para diferentes stakeholders dentro da empresa. Ele não fala de um mesmo jeito. É um cara que controla mais a venda do que entrega a venda para o cliente. Por que ele controla? É o cara que fala assim, eu te ligo, eu te retorno. Eu falo então com outra pessoa. Ele puxa a venda para ele para conduzir a venda. Mas principalmente o que me chamou muita atenção é porque ele desafia o cliente. Olha só. Ele tira o cliente da zona de conforto com perguntas, que basicamente é um pouco que a gente vê no Spin Selling. Mas aqui ele se foca muito mais nisso. É você ensinar o seu cliente com contestação. Porque ele, de acordo com a metodologia lá que ele desenvolveu, os vendedores que não tiram o cliente da zona de conforto, eles perdem para aqueles que questionam o teu cliente. Que falam, mas olha, eu acredito que você está errado. Porque ele age muito mais como alguém que faz um diagnóstico e promove esse diagnóstico em função do conhecimento que ele tem, do que aquele que vai falar amém para o cliente sem questioná-lo. Então, a probabilidade é muito mais forte no Challenger. Então, gostei muito dessa metodologia. A outra chama JOLT. JOLT é um acrônimo de justificar, delimitar, limitar e testar. Então, você, primeiro, justifica o motivo pelo que você está ali, é como se você estivesse fazendo o levantamento de necessidade. Depois você vai delimitar, basicamente fazer um diagnóstico e propor esse diagnóstico. E aí você, dentro desse diagnóstico, você limita um pouco mais, ou seja, oferece menos opções para o teu cliente para que ele possa ter menos indecisão na hora de decidir. E depois você vai e aplica, testa, ou seja, você parte para um fechamento. Então a metodologia JOLT, ela vai durante todo o seu pipeline, ela não é numa fase. Ela é uma metodologia que vai desde o levantamento de necessidade até o fechamento. Então cada fase, ela representa quase que uma fase do seu pipeline. Então gostei bastante porque ela é muito ampla, essa metodologia. Muito bom. E dá para você usar Challenger com JOLT. Então você não precisa usar uma metodologia só. Então eu gostei porque, no meu caso, eu fui me atualizar por essas sopas de letrinha, né? Então gostei muito por conta disso. E o que a gente consegue entender com isso?
Essas metodologias, elas servem para a gente treinar o nosso time de vendas. Treinar a partir de um framework, a partir de uma metodologia que já foi validada. Sim. O vendedor, quando a gente fala do lobo solitário, o lobo solitário não é aquele cara que faz de qualquer jeito, é aquele cara que pega a metodologia e aplica a metodologia por ele É o mesmo. by the book. Exatamente. Cara Agora, eu te faço uma pergunta, Hugo. De todos esses perfis, consultor de relacionamentos, o lobo solitário, o solucionador de problemas, o trabalhador incansável e o desafiador. O desafiador é o que mais vende, beleza? Uhum. Isso tá claro porque é o nome do livro. E o segundo? Qual é o segundo que mais vende? Putz, qual o segundo que mais vende? Eu apostaria no solucionador de problemas. Cara, ela apresentou lá um gráfico. O segundo que mais vende é o lobo solitário, O cara. lobo solitário? Todo mundo fez a mesma cara, tipo, Como assim? Como? É, lógico. Ou seja, isso também é pro gestor, que às vezes é aquele. Ele tem um lobo solitário no time dele. Sim. É um cara que aplica metodologia, mas ele não tá muito focado em construir o relacionamento com o teu cliente. Não é o cara que chega mais cedo e sai mais tarde pra ser o maior trabalhador. Não é o cara que tá procurando resolver todos os problemas do cliente. É o cara que tá procurando fazer a venda, especificamente. Então, eu tenho que trabalhar os nossos vendedores para que eles sejam challenger. Aham. Mas eu não posso subjugar o lobo solitário achando que ele não é o cara que vende. Que bacana isso. Então, Interessantíssimo. a gente abre a nossa mente para entender que às vezes o lobo solitário eu preciso olhar de um jeito diferente e tratá-lo também porque ele vai ser o nosso segundo lugar, cara. Mas os outros eu preciso trabalhar para que eles sejam challenger. Que legal. Muito bacana, né? Repete o nome da nossa amiga, é? Cameli Rabelo. Cameli Rabelo. Então fica a dica Um aí pra abraço, você. Cameli Rabelo. Um dia estaremos juntos aqui. Isso aí. Minha primeira dica de palestrante, que eu fui muito focado numa temática no RD Summit, que é Revenue Operations. Legal. Heavy Sim, Ops. Heavy Ops. Eu queria entender um pouco mais o que é isso. Então, vamos lá. Há bastante tempo eu venho olhando por essa temática. Por quê? Porque a gente já vem de uma escola de inbound marketing amadurecido que falava assim, inbound marketing que nasceu para fazer marketing muito para empresa SaaS, né? Empresa de software as a service, né? Sim. Então, já vinha para cá, o inbound marketing amadurecido vinha sempre falando assim, você que é de marketing, você precisa se conectar com vendas, você precisa ser o melhor amigo de vendas, porque é em vendas que o resultado do que você faz em marketing se realiza. Perfeito. Legal? Depois veio o Customer Success, Customer Experience e começou a fazer um molho nesse processo todo, mas faltava método para que vendas, marketing, atendimento, suporte, Customer Success e outras áreas que conectam com o cliente falassem a mesma língua. Uhum. E esse falar a mesma língua vem pelo Revenue Operations, pela receita, operações da empresa que levam essa empresa a otimizar a receita. Certo. Legal? Então, o Revenue Operations é método, análise, modelo matemático de orientar a empresa à receita. Ele vai falar basicamente o seguinte, né? Que o impacto gerado no cliente é o que garante esse cliente permanecer mais tempo. Então, tão importante quanto vender é reter. Perfeito. Clientes bem vendidos e bem impactados compram mais. Então, vendas não é só vender para novos clientes, mas é vender para expansão de carteira. E aí se faz o molho e aí daqui a pouco a gente vai chamar também de Revenue Architecture, né? Então fui muito focado nesse tema no RD Summit, porque eu acredito muito que é um tema que está surgindo com a mesma força que inbound marketing surgiu em 2015. Olha só. A minha percepção é essa. Porque quando a gente vê basicamente assim, inbound marketing revolucionou a forma de fazer marketing conectado a vendas. Uhum. Lá em 14, 15, 16, em 17, inbound marketing já estava todo vapor. Pós-pandemia, marketing de conversas tentou assumir essa posição. Eu vejo que por algum motivo o assunto marketing de conversas ou conversacional, ele está muito transversal em diversas disciplinas. E Heavy Ops eu acho que vem com essa força de dizer para o mercado, principalmente o mercado de vendas recorrentes, né, como as coisas precisam ser feitas para você impactar o cliente a longo prazo. Tanto é que é o seguinte, na semana que vem receberemos aqui
Não é semana que vem, é na outra semana ainda, uma dos próximos episódios nós vamos receber a Amanda Alves, que é manager de Heavy Ops na Blip, tem a Revenue Thinker, que é a empresa dela de consultoria para Revenue Operation, que vai dar uma aula pra gente sobre isso. Perfeito. Isto posto, quem eu fui ver? Fui ver Marcão Andrade, grande abraço Marcão Andrade, big de uma palestra sobre carreiras em Heavy Ops. Olha só. Então ele basicamente ele veio falar o seguinte, foi muito divertida a palestra dele, foi lotada a palestra dele, que ele falou assim, ele mostrou uma pepita de ouro. Você gostaria de ter um ouro? Todo mundo, sim, ele falou, só que isso aqui é o ouro de tolo. Né? Que ele parece ser super bonito, ele parece até ser mais polido, mas esse aqui que é o ouro de verdade. Ele mostra, e aí ele vai brincando um pouco com essa história, no sentido de mostrar o que efetivamente é essa carreira para profissional que quer se desenvolver em Heavy Ops. E talvez uma das grandes questões que me chamou muito a atenção ali foi o quanto Heavy Ops exige multidisciplinas, multi-experiências, multi-habilidades do profissional. Vou até pegar uma fotinho aqui, que eu tirei. Basicamente, ele fala assim você já deve ter ouvido falar em carreira em Y. Sim. Você desenvolve uma especialidade, chega uma hora, bifurca. Ou você vai para liderança, ou você vai ser um tech lead, né, um especialista. Ele foi piorando isso, né? Então, ele piorou disso para carreira em P, que aí você tem 2 especialidades. Aí ele falou só que é o seguinte, um bom mineiro, né, com um sotaque maravilhoso, ele falou assim, ele mostrou, acho que não vai dar para ver, deixa eu ver aqui, ó. Não vai dar para ver aqui. Deixa eu mostrar na tela. Ali, ó, 8 especialidades, certo? Necessárias para profissional de Heavy Ops. Caraca. Então, basicamente, volta aqui, Matheusão, ele falou assim, que profissionais precisam entender de modelo de receita, de modelo de dados e modelo matemático. Fecha a primeira combinação. Depois, modelo de operação, modelo de growth e modelo de go-to-market. Fecha a segunda parte e a terceira, estratégias de planejamento e liderança e gestão. Então, basicamente, o que ele traz é assim. Heavy Ops, mais do que certeza, ele é baseado em experimentações. Por isso que tem growth ali no meio. Sim. Mas para essas experimentações acontecer, você tem que ter modelos implantados para essa ação para o mercado. Então, você precisa ser especialista em dados para analisar histórico. Você precisa ser especialista em contexto para analisar mercado. Sim. Você tem que ser especialista em modelo de negócio. Porque o que a gente vê, e eu achei genial nesses estudos que eu estou fazendo de Heavy Ops, é empresa que tem um modelo de negócio, mas está vendendo dentro de outro. Entendeu? Tem um modelo ali super de receita recorrente, mas ainda quer vender como se estivesse vendendo projeto. Ou ao contrário. Sim. Ou ao contrário. Então tem ocupações das áreas específicas da empresa que mudam dependendo do modelo de negócio. O modelo de negócio que ele está inserido tem um modelo que está em declínio e ele precisa adaptar-se para outro modelo. Tive recentemente com uma empresa de software. Eu não vou ficar... Não, mas empresa de software para uma área de gestão empresarial, legal, que em 2025 ainda não adotou o modelo de venda recorrente. Nossa. Ainda vende licença, implantação e mensalidade de suporte. Puxa vida. Não, percebe? Então, assim, ainda existem empresárias e empresários que ainda estão com uma confusão muito grande nesse processo. Sim. Né? Então o Marcão ele veio falar assim, o profissional, você é profissional de vendas, você é profissional de marketing, você é profissional de projetos, como você se desenvolve dentro da carreira de profissional de Heavy Ops. E ele trouxe algumas reflexões assim, que foram muito legais, essa das 8 colunas. Marcão, me desculpa se eu trouxe para você aqui, se eu acabei botando uma coisa que você coloca em palestra, mas algumas coisas que ele trouxe, né? Heavy Ops é uma integração entre departamentos, né? Pelo menos do ponto de vista de lideranças. Então, não existe fazer Heavy Ops nas empresas se você já não faz uma cultura de conversa entre os líderes dessas diferentes áreas para que eles tenham métricas em comum, para que eles tenham objetivos em comum, entendimentos em comum. Né? Foi uma coisa bem interessante, né?
dentre todas as especializações, né, eu achei muito interessante aquele começo, que é as especializações em modelo de base de dados, modelo de go-to-market e estratégia de planejamento. Acho que são 3 coisas que a gente vem falando muito aqui, né, Sim. Luiz, sobre isso, e que definitivamente RevOps tira qualquer consideração do que é atividade de vendas e marketing da axologia. Exato. A axologia cai completamente quando você implanta, né, a questão do RevOps. Achei muito interessante. E uma coisa que ele propõe, e acho que para você que vai fazer eventos e está interessado nisso, em eventos eu vou falar que vai ter o RevOps Summit em 2026, mas assim, é absurdamente importante você... uma reflexão que o Marcão trouxe, que ele falou sobre o seguinte, sobre testar a carreira de RevOps em 365 dias. Olha só. Foi muito legal. Ele falou assim, você quer se tornar um profissional de RevOps? Beleza. Aí ele tem Marcão Andrade, do Ito da Hubify, procura ele, e ele tem então essa sequência de ações que você tem que fazer, de desenvolvimento de habilidades que você tem que fazer para em 365 dias você testar a implantação de um projeto de RevOps e aí, claro, a sua implantação como profissional dentro desse contexto. Então, valeu muito bacana, foi uma palestra incrível. Marcão Andrade, 8 de Hubify. Que show, cara, que show. Lembrou muito uma fala de um dos palestrantes que eu fui ver, que foi o Malavota, o Gustavo Malavota. Um abraço, Gustavo Malavota. Que ele falou o seguinte, existem 2 grandes áreas na empresa, vendas e suporte a vendas. É isso, né? É isso. Então, quando você fala em RevOps, cara, é todo mundo trabalhando para dar suporte a vendas. Basicamente, é sobre isso que a gente tá falando, né? Mas a segunda palestra que eu fui ver também foi da Camille Rabelo, ela fez uma dobradinha ali. Só que a segunda foi para falar sobre como exponencializar o resultado do seu time de vendas. Ok. E o que acontece? Basicamente, ela trouxe algumas coisas, eu gostei muito porque ela não estava falando sobre automação, não era isso. Ela estava falando, a gente até pode fazer isso, mas mapeie o teu processo. Primeira coisa, quer exponencializar resultado? Mapeia o processo. Ou seja, um Excelzão, coisa que eu uso também, Excel ali, vamos colocar, o que acontece na primeira fase? O lead chega, o que você faz? E depois, o que o vendedor tem que fazer? Depois, ou seja, é a metodologia que ela até usou o nome Kanban. Ela fala, cara, antes de a gente fazer um funil, vamos olhar um Kanban. Pega ali uma coluna do Excel e vamos embora, vamos fazer por aqui. Por quê? Muitas vezes a gente está vendo lá um monte de gente automatizando um monte de coisa, mas na verdade não está mapeando o processo. Então começa a mapear o processo para exponencializar o resultado. E aí aqui ela trouxe alguns pontos que eu até separei para a gente poder falar sobre eles. Então vamos lá. São 9 pontos que a gente precisa para exponencializar o nosso resultado. Primeiro, tem o seu processo? Sim. Converse com os melhores. Mapeie o processo a partir dos melhores. E eu já fiz isso, criando o playbook, eu já mapeei processo olhando os melhores, entrevistando os melhores, vendo como que eles fazem, e pega essa informação e transborda para o time. Por quê? Os maiores vendedores, eles não estão... a gente até ela passou um estudo que os vendedores eles não estão só ali por causa do dinheiro e da comissão, pelo reconhecimento. Okay. E quando você mapeia os melhores, você está reconhecendo também que aquele processo é o melhor. Depois, faça o mapeamento do processo como um todo. Em terceiro, acompanhe as reuniões dos melhores vendedores. E aí aqui tem uma série de técnicas e até ferramentas que você pode acompanhar a reunião e validar aquela reunião. Então a gente conheceu 2 ferramentas ali, a Meetrocks e a Elephant. Meetrocks é bem legal, né? Que você pode dar nota a respeito daquela reunião, né? Ah, mas qual reunião? A gente tá falando basicamente das reuniões online, né? As reuniões presenciais você tem que usar outras, então pode usar um Proud, que é um aplicativo, um equipamento que você deixa do lado do celular para mapear e transcrever aquela reunião, mas a gente tá falando das reuniões online, onde você consegue mapear aquilo e colocar nota dentro de um playbook. Então você avalia o playbook e valida se aquele vendedor está seguindo aquele playbook, quanto ele segue aquele playbook. Pode falar. Lá no evento eu tive com a Lana ou Lara, da Meetrocks. Legal. Muito legal o Meetrocks. Basicamente é uma tecnologia que ele grava reuniões online, ok, mas reuniões presenciais tem realmente ou com cloud ou com gravador mesmo, você grava a reunião e você submete essa reunião a uma inteligência artificial que, parametrizada a partir dos métodos de vendas que você usa, ela faz uma super análise daquela conversa, da postura do vendedor, da postura do cliente, das possíveis oportunidades, das possíveis melhorias, né, e corrige certas abordagens e
olha para coisas que talvez o vendedor ou a vendedora não tenha conseguido olhar ao longo do caminho. Né? Então, eu falei com o pessoal da Meet Rocks muito sobre o seguinte, né? Gravar reunião e usar esse insumo para atualizar o CRM de forma automatizada. Então, foi muito legal, a gente teve um papo super bacana com eles lá. Depois, a quarta etapa é identifique as técnicas que são aplicadas em cada etapa. Então, aqui a gente pode falar, bom, o melhor vendedor, ele está usando uma técnica. Por quê? Primeiro, você tem que abastecer o seu time com as técnicas disponíveis e entender quais que são as melhores que funcionam para o teu playbook, tá? Então, a gente falou aqui, por exemplo, sobre spin selling, sobre Bunch, sobre GPCT, sobre algumas outras. Então, vamos identificar o que os melhores estão fazendo em cada uma das etapas e o que está dando mais resultado. Depois, treine o time de vendas em processo e metodologia. E aí eu ouvi lá umas 2 ou 3 vezes, vendedor não gosta de ler. Vendedor não gosta de fazer curso. Mas é isso nosso papel enquanto gestor é levar esse conhecimento e treinar o nosso time. Inclusive de formas mais palatáveis para eles, Exato. né? Porque não deve ficar, vendedor não gosta de ler, mas então você tem que ler. Não, você tem que levar o conhecimento de uma forma mais dinâmica também. Vamos trazer o conhecimento para eles e vamos aplicar. Então, uma das coisas, por exemplo, usando essa ferramenta que vai avaliar a reunião, com base em uma metodologia, você tem que entender como é que é. Tem que treinar o pessoal para usar aquela ferramenta. Faz sentido. Então, é um primeiro caminho. E depois, treine o time de vendas com metodologia, transforme o conhecimento tácito em explícito. E aqui eu já vivi muito isso na pele, cara. Eu trago aqui uma metodologia muito bacana. Puxa, cara, eu tenho a certeza na minha cabeça que isso vai funcionar. E no dia a dia? No dia a dia, talvez eu não trouxe ali um linguajar focado no cliente que a gente atende. Uma reunião, uma situação, por exemplo, que o vendedor vai conviver com aquilo. Eu não trago aquilo para o dia a dia. Quando você traz uma realidade daquele vendedor e consegue colocar a técnica naquela realidade, tudo faz sentido para ele. Outro dia eu fiz isso aplicando Bunch. Um vendedor meu, ele falou que estava com uma dificuldade, porque ele tinha feito uma baita uma proposta gigante, e o cara não estava respondendo. E eu falei, pô, legal, vamos lá. Você aplicou o Bunch. Ele falou, como assim? Falei, me traz quais foram com quem você está falando lá? Eu estou falando com o gestor de facilities. Falei, legal, tá bom. Então, você avaliou se ele tem orçamento? Não tem, porque eles pagam, já tem um concorrente lá, a gente vai fazer uma substituição. Então tem budget. Ele precisa disso para agora? Pô, ele precisa disso para agora. Por quê? Porque ele está realmente precisando, está sobrecarregado e tal. Eu falei, tá, quem está sobrecarregado? Ele. Eu falei, ele é o decisor? Não. Eu falei, então você não aplicou o Bunch, cara. Você não definiu quem é o decisor. A autoridade não está sobre ele não vai fechar com você. Porque a dor é dele e não é do gestor. É a mesma coisa você falar com o operador de máquina que precisa trocar uma máquina, mas o cara que é o financeiro, o engenheiro da planta, ele não vai falar, não preciso trocar essa máquina ainda. O problema está no trabalhador, ele não está olhando isso ainda, a dor não chegou para ele. Sim. Então eu tenho que colocar todo mundo no processo para que aquela dor fique explícita. Sim. Então é uma aplicação que no dia a dia ele falou, puxa, verdade, agora faz sentido o Bunch. Então quando eu falo de Bunch, agora eles entendem. Então é treinar, trazer o conhecimento de explícito para tácito, tá? E depois, coaching grupo e roleplay. É papel do gestor, cara. Essa palavrinha que você não gosta de ouvir, se você tem uma ojeriza, é você quem tem que fazer, não tem jeito, cara. Você tem que coachear o seu time, tem que treinar, tem que fazer metodologia de desenvolvimento daquela pessoa. É isso aí. Em grupo e roleplay. Roleplay é simulação. É simular, muitas vezes você não consegue trazer uma situação pro dia a dia aqui, às vezes você faz visitas externas, levantamento e tudo mais, não dá para trazer uma gravação de uma reunião, por exemplo. Faça a simulação. Vamos lá, time, vamos aí. Então você é o cliente, você é o vendedor, bora simular aqui. Faz muito sentido. Então isso treina o seu time. Então tem que fazer parte da sua metodologia de reunião. Sabe para que serve? Você tem reunião toda semana. Se não tem, tem que fazer. Toda semana você vai ter uma reunião. Tem hora que você não tem o que falar. Cara, esse é o momento de você treinar o time. Trazer uma coisa para esse time evoluir. E tem uma questão também que a andragogia fala isso pra gente, né? Eu coloco isso muito em treinamento, que adulto aprende fazendo, né? Você tem formas de ensinar as pessoas, ou é por emoção, muita gente tenta emoção de jeito errado. Sim. Outra por repetição. Mas o adulto aprende fazendo. E tem a forte dor, né? Tem a forte dor que é a questão emocional. Né? Exatamente. Então, tem gente que fala que acha que é só pelo emocional, tanto positivo quanto negativo, né? Ou o drama para ensinar, ou a comédia para ensinar. Ok, bacana. Mas eu prefiro esses dois conjugados aqui, que é você ensinar pela repetição e
o adulto fazendo. E o roleplay, né, os exercícios, as dramatizações, elas são fundamentais para ensinar Até as porque gera pessoas. emoção, né, cara? Quer que não, você se coloca ali naquela situação que Exato. gera um pouco de desconforto, gera uma emoção nele. Isso, Uma vez exatamente. eu vi uma palestra, o cara falou assim: é fácil a gente fazer isso. Pega um martelo e explica pro cara dar uma martelada no dedo dele, ele não vai esquecer disso nunca. É óbvio que você não consegue usar isso, né? Mas usando a emoção, teatralização e o humor, cara, isso consegue conectar até muitas Muito. vezes numa situação que ele acharia desconfortável, você traz o humor, ele consegue colocar e encaixar aquilo. É isso. Por último, avalie o impacto na performance. Ou seja, fizemos um monte de coisa e a gente tá cheio disso, tá? Um monte de atividades, a gente fez um monte de coisa e aí, passa o tempo, a gente não avaliou. A gente não avaliou principalmente qual é o impacto, qual é o KPI que a gente vai mudar com isso. Quantas vezes a gente já fez isso? Palestra, a gente fala assim, tá, que KPI que você quer mudar com essa palestra? Exato. Você quer trazer o quê pro pessoal? É motivacional? Mas você vai mudar o quê? Que ponteiro que muda? É isso que a gente tem que fazer. Então, quando a gente fala em exponencializar o resultado do time de vendas, mapear processo e aplicar essas 9 etapas aqui para que você possa mapear e exponencializar o resultado do seu time. Isso foi o que Cameli Rabelo trouxe pra gente. Mais uma vez, amiga. Cameli Rabelo. Cameli Rabelo. Conosco, Cameli Rabelo. É isso aí. Olha só, o tempo tá passando bem rápido, então acho que vamos fazer o seguinte, ao invés de fazer 3 palestras, vamos fazer 2. Tá Você bom. fez 2 dela, eu vou falar mais uma aqui de uma amiga, e aí a gente decide se a gente vai para... Você marcou os melhores encontros que você teve também, tá a fim de falar, ou quer continuar falando de palestra? Vamos na sequência, eu tenho aqui. Então tá. Patrícia Capeluto, com a palestra 24 coisas que eu aprendi com conversas difíceis. Grande amiga, uma pessoa de um coração gigante, de uma capacidade de comunicação gigante. Ela já vem do mundo da intermediação, da arbitragem, né? Arbitragem que fala, né? Que o pessoal que não é juiz, que faz conciliação. Sim, conciliação, intermediação. Intermediação, conciliação e tal. E ela vem trazendo pra gente sobre como desenvolver conversas difíceis. Que serve para todo mundo. E eu acabei de perceber aqui que eu fiquei tão apaixonado pela palestra dela, que eu não tomei nota de nada, eu fiquei prestando só atenção no que ela estava falando, nem tirei foto. E o que ela traz? Talvez um dos grandes aprendizados que ela traz ali é: tome cuidado, porque o que você está entendendo é o que você está entendendo. Legal. É o teu viés de interpretação da informação, é o teu viés de interpretação daquilo que está de um fato, né? Se nós dois passarmos pela mesma situação, você vai contar a situação de um jeito ou eu vou contar a situação do outro. Então ela remodela a famosa brincadeira de você quer ter razão ou quer ter paz, né? Certo. A razão, ela vem desmontando a questão da razão, porque ela traz a razão, o que a gente chama de ter razão de alguma coisa é uma versão muito pessoal de uma interpretação de algo. Então, fala, tome cuidado com as tuas interpretações, né? E ela começa a desmontar. Ah, fulano falou isso de mim porque não gosta de mim. Ah, fulano fez tal coisa para me prejudicar. Né? As pessoas estão contra mim. Não, calma, né, lírio do campo, né? Você talvez não seja tão bonito quanto você acha que é. Sim. Assumir a responsabilidade da comunicação como ente ativo é ter a responsabilidade de reanalisar as pessoas que estão à nossa volta e a comunicação que elas trazem para a gente. Isso é muito bonito, a forma que ela traz. Né? É uma pessoa a palestra dela é cheia de reflexões, é uma palestra de dinâmica muito legal, porque ela é veloz num determinado ponto, ela solta uns aceita que dói menos. Sim. Que a galera também pensa, tem atividades, e o que eu trouxe dessa palestra da Patrícia foi muito o seguinte, que é uma coisa que eu já lido com isso no dia a dia, mas ela trouxe de forma primorosa, que conversas difíceis precisam ser feitas em qualquer ambiente. Seja ambiente profissional, seja ambiente pessoal, conversas difíceis precisam ser feitas. E para a conversa difícil ser feita, você tem que trazer alguns elementos para essa conversa difícil. Boa. A tua vulnerabilidade. Eu, como líder, eu, como agente ativo, eu também preciso colocar minha vulnerabilidade nesse processo da conversa difícil para mostrar para outra pessoa que eu também tenho as minhas dificuldades. Né? Maior transparência na comunicação possível, né? Então, falar tudo o que precisa ser falado, explicar tudo o que precisa ser explicado, trazer um bom nível de informações e repertório para que a conversa aconteça, né?
ela traz alguns elementos também que para mim foi muito legal, talvez por isso que eu acabei não tomando nota, que eu estava muito focado no que ela estava falando, mas de coisa do seguinte, toma cuidado sobre o que você vai falar sobre as pessoas, para as pessoas. Ah, eu tenho que te falar uma coisa. E nem vamos entrar para aquele rolê, às vezes até imaturo não sei, mas superficial muitas vezes, do feedback sanduíche. Elogia, aí você critica, depois você elogia de novo. Não, nem é disso que a gente está falando, entendeu? Mas é efetivamente modular o que você tem para falar para a pessoa a partir de como ela pode receber. E aí a gente vem para a liderança em vendas, que inclusive será tema de alguns dos nossos próximos episódios, tá? Fique de olho, um dos próximos episódios ali mais para dezembro vai ser sobre liderança em vendas, tá? O quanto o líder erra no modo de falar. Às vezes o que ele ia falar era legal, não é? Às vezes o que ele precisava dizer era algo importante, mas ele erra no formato. Exato. Ele embala de jeito ruim aquilo que ele vai falar. E aí, bichão, não tem jeito. Você embalou de jeito ruim, aquilo vai ser percebido pela outra pessoa da pior forma possível, né? A Patrícia, ela tem, além de palestra, ela tem workshops com relação a isso também, então sugiro empresas que vão fazer treinamento e tudo mais. Ela é uma pessoa que ela tem até pela maturidade, não só de vida, mas a maturidade vivida dela, ela tem um repertório muito bom do que são essas relações, então ela traz um contexto muito, muito bacana de como desenvolver conversas difíceis de uma forma branda, produtiva, de uma forma esclarecedora e que desenvolva as relações à nossa volta. Cara, eu achei uma palestra incrível. Beijo, Patrícia Capeluto. Vale muito vocês seguirem ela nas redes sociais. E é bem, bem importante porque quando a gente trabalha com gestão, e eu passei por essa transformação, que num primeiro momento eu não falava as coisas. Então eu embrulhava, como você falou, mas eu embrulhava de um jeito muito que não aparecia muito o conteúdo. Tinha tanto embrulho mas hoje eu consigo perceber. E aí, claro, cara, a gente tem uma gestão de uma empresa de mais de 1.100 pessoas. Caraca. Então eu vou mesclando muito o que eu preciso falar, até muito orientado pelo nosso RH. Então eu já tive momentos de demissão, por exemplo, que antes de demitir falo, tá, o que eu tenho que falar? Porque, cara, qualquer coisa eu poderia estar submetido ali a um processo. Sim. Como já aconteceu. Sim. Ou seja, você é empresário, você tem que, em algum momento, saber que você vai lidar com isso. Sim. Então, agora já escaldado com esse negócio, eu vou... Tá bom, vamos entendendo. E eu uso muito isso para a gestão do dia a dia. Como eu falo com as pessoas, não é isso, vamos colocar todos numa reunião, vamos ter uma conversa difícil. Não, às vezes você fala alguma coisa, fulano... Pô, não sei o que passou ali, você já soltou um comentário que acabou com o clima do negócio. Exatamente. E às vezes não é só na reunião, né? É na chegada da pessoa, é no balançar do sino que você fala, olha lá, já vem uma caca que você fez. Ou seja, às vezes a conversa é difícil, às vezes o comentário ruim, ele não nasce só na conversa difícil. Ele nasce no comportamento do dia a dia. E o comportamento do dia a dia é que torna as conversas difíceis. Exatamente, cara. Não é? Exatamente. Porque às vezes você senta para conversar com um liderado seu, só que vocês já trocaram tantas farpas ali ao longo do processo, cara, que a situação toda já tá ruim. Legal? Então a conversa é difícil, ficou difícil por conta do teu comportamento, né? E eu vejo que tem 2 pontos, né? É aquele que, por exemplo, não consegue segurar a língua dentro da boca, o gestor que tem que falar, porque ele tem que falar, porque ele é o cara que sabe tudo, e alguém errou ali, ele já bate na mesa, dá logo uma elevada na voz e solta o verbo, porque ele é o cara que sabe tudo. É ele que manda. É ele que manda, ele sabe tudo, ele não tem como, né? Não tinha como ser mais óbvio do que aquilo. Sim. E ele acaba com a pessoa, ele destrói a pessoa que tá ali. Por outro lado, é o cara que também não fala nunca. Então, são 2 pontos, né? Então, vou dar um exemplo que aconteceu ontem. Ontem, terminou uma reunião, um colaborador veio e falou assim, cara, eu preciso te mostrar um negócio no sistema. Me mostrou todo um processo, demorou uns 3 minutos. E eu falei, cara, não entendi o problema. Puxa, o problema é que era pra ir pra esse cara e foi pra esse outro cara aqui. Então você errou. Ele, eu falei, liga pro cliente. Ele, puxa, mas, falei, cara... Explica, velhão. Aconteceu esse negócio. É isso. Aí ele, tá bom. Eu falei, é isso, mano. Liga pro cliente e resolve essa parada. Ponto. Não vou fazer outra coisa. É isso. Aí depois vieram outras pessoas. E aí, o que você falou pra ele? Vai ligar pro cliente.
Ah, é isso mesmo. É isso que tem que fazer, cara. Acabou. Seja transparente. Não precisa falar mais. Não, cara, Isso. errou. Liga pro cliente, resolve. Acabou. Genial. O cara já tava no ponto que ele tava chateado por uma Eles estão maltratando. Com o erro dele. Exato. Tigrão, agora é só você pegar e resolver. Ele já veio com vergonha, ele veio chateado. Não outras pessoas falaram pra ele. Em cima, né? Não, outros departamentos já julgaram o cara, porque esse erro bateu em outro lugar. Aí, então o faturamento já falou, pô, mas não era isso. Ou seja, tinham outros departamentos falando com ele. Por que eu, gestor, vou terminar de pisar na cabeça do cara? Não, que isso, cara. Eu vou acolher e falar, cara, mas é o seguinte, eu acolho, mas não passo a mão. Isso. Eu acolho, mas falo, agora é você quem tem que resolver esse problema. Poxa, mas e se gerar custo? Se gerar custo, a gente tira da tua comissão. Meu Deus, cara, você errou. A vida é assim, cara. Faz parte do processo. No próximo a gente ganha. Ou reverta a situação, oferecer 2, 3 caminhos para ele reverter a situação, para ele conseguir sair dali e ainda resolver um problema do cliente. Legal. Beleza. Mas é isso. Muitas vezes a conversa é difícil. Você que segura um pouquinho mais, como eu segurava, tem que aprender que tem hora que você tem que falar naquele momento. Você não tem outro momento para falar. Tem um amigo meu que eu aprendi muito sobre feedback com ele. Fala uma frase assim: feedback. Se passar de uma semana, vira flashback. Putz, faz sentido. Não, cara. Então, verdade. E é muito louco essa questão de feedback, que é assim, você não pode nem falar de cabeça quente na hora, muitas vezes, porque realmente foi uma situação ruim. E aí, como a Patrícia Capeluto fala, né? Você não tá no seu melhor momento de trazer aquela conversa difícil para ser feita, então vale esfriar a cabeça, vale esfriar um pouco a cabeça. Mas se você demora, não vou falar isso pro cara lá daqui um mês na reunião de devolutiva de desempenho, aí virou flashback, né, e cara? Aí, não adianta. E olha que interessante, também, um pouquinho antes disso, na minha reunião, era uma reunião comercial, mas que houveram ao longo da semana vários pontos de atrito que chegaram em mim. E aí eu selecionei e falei assim, pessoal, segunda-feira a gente vai ter uma conversa que não é difícil, mas é uma conversa que vai ser um pouco mais dura. E o pessoal já estava um pouco mais preparado. E aí eu cheguei e falei, gente, vamos lá então, da parte de vocês, tem que ser desse jeito. Eu vim tomado com uma decisão, mas por conta da pessoa que vocês tanto reclamam, ela defendeu vocês. Então a minha decisão mudou por causa dela que vocês reclamaram, beleza? Beleza, eu falei, agora é da tua vez. Eles também reclamaram disso. Então, por favor, tenha bom senso aqui e vocês tenham bom senso lá. E eu não vou ficar no meio disso tudo. É isso aí. Aí, não, perfeito. Falei, tá entendido, pessoal? Tá entendido. 30 minutos de reunião, resolvido. Isso, e o clima ficou bom. Objetivas. Porque eu trouxe e a conversa difícil aconteceu na minha sala. Não aconteceu na reunião. Eu trouxe a pessoa, falei, olha, teve esse problema. Eu vou mudar esse processo. Não muda não, porque isso vai prejudicar eles. Eu falei, então eu vou te defender na reunião. É isso aí. Porque é por causa de você que eu tô mudando. Porque por mim eu teria cancelado esse processo. Não precisa mudar. Perfeito. Veio aí a diretora veio falar comigo. Não muda o processo. Eu falei, eu já ia mudar, mas por conta de vocês eu não vou. Eu ia mudar pro meu time. Eu ia prejudicar o meu time. Mas por quê? Porque era o meu time que tava saindo um pouquinho da linha de conforto, sabe? Eu ia ajustar eles. Ela falou, não, pode deixar. Eu falei, pessoal, então tá claro aqui que eu ia mudar esse processo. Não vou mudar porque elas que defenderam vocês. Então, vamos manter o bom senso, porque senão eu mudo esse negócio agora. E não é porque eu ia fazer isso. É porque, cara, tem hora que você tem que dar um choque de realidade no pessoal. Você tá oferecendo algumas coisas que são conforto e eles acham que é uma obrigação. E aí você tem que falar, opa, pessoal, vamos voltar então à realidade aqui? E assim, amadurecer as relações, né? Exato. Esse exemplo que você está trazendo, acho que vem muito disso, né? Porque quando o líder também fica se enfronhando em todas as brigas, todas as discussões para ele resolver, ele não está deixando o time amadurecer. Quando ele delimita as questões e permite que as pessoas amadureçam dentro das suas relações, aí beleza. Que é aquela questão, né? Um líder tem que trabalhar para se tornar desnecessário. Exato. E você se torna desnecessário quando você prepara as pessoas para o necessário. Mas tem muito líder que é muito mais fofoqueiro do que líder, né? Aí, pelo amor. O cara gosta muito de ficar no meio das coisas. Olha só, eu não traria aqui, a gente tinha falado de 3 palestrantes, 3 encontros. O tempo tá passando de novo, o Matheus tá fazendo isso de novo com a gente. Ele acelera o tempo. Ele acelera o tempo do nosso relógio aqui, tá? Saiba isso que você que tá vendo a gente, que o Matheus acelera o nosso relógio. É o senhor do tempo. Que a gente veio meio nerd hoje aqui, veio o senhor do tempo. Né? Boa. Vamos partir para um encontro bacana. Fala foda, mas não pode falar foda. No RD Summit, que, pô, foi um encontro genial, assim, que você teve lá. Cara, Vinícius Vitor, cara. Vinícius Vitor. Ele estava lá no stand do Sebrae, na frente do TikTok, palestrou no TikTok Shop, lá no stand do TikTok também. Não, e você não sabe. A CEO do TikTok, quando foi começar a palestra dela,
antes de começar a palestra dela, passou um vídeo de depoimento do Vinícius Vitor. Falei, caraca, eu conheço esse cara aí, bicho. Fantástico, Muito legal. foi sensacional que a gente teve a oportunidade de conversar com ele. Eu tive ali 3 momentos com ele. Um momento que foi um bate-papo ali, depois se estendeu para um almoço e no dia seguinte a gente trocou mais uma ideia. Que bacana. Então foi sensacional. E isso, Hugo, aconteceu por quê? Porque a gente foi focado no evento, cara. É isso. Vamos falar. Quer trazer um pouco sobre Vamos isso? puxar esse gancho já? Puxa esse gancho já, bora. Eu tinha algumas pessoas que eu queria me conectar. Sim. Então eu sabia que o Vinícius Vitor estaria lá no stand. Ele falou, cara, eu vou estar lá. Eu falei, eu vou pra te ver. Assim como o Leandro Munhoz e Daniel Mestre lá do Super Vendedores, que eu fui lá pra ver, pra prestigiar. E o que é legal, cara, olha só, eu tava no stand deles, do Super Vendedores, chegou um cara, ele falou assim, tudo bem, pô, legal, esse cara é meu cliente, e você? Pô, esse aqui é meu amigo. Eu falei, olha só, cara, até pouco tempo eu era tiete, agora eu sou amigo dos caras, olha que bacana. Então é muito legal a gente trocando ideia, e eu fui lá pra fazer uma pergunta, e ele, cara, o Leandro Munhoz foi categórico. Ele falou, posso responder com sinceridade? Sim. Ele falou, você vai fazer uma merda. Você tá zoando. Aí eu, caraca. Ele, cara, não vai por esse caminho. Eu falei, beleza, mano. Caraca. Então é isso. Quando você tem pessoas que te falam a verdade, te ajudam a mudar o caminho. É isso. E muito louco. Mas o encontro, Vinícius Vitor, foi sensacional. E só mais um pra gente poder terminar. Por favor. No momento do Happy Hour, eu tive a oportunidade de tietar até Orosco, cara. Você tá zoando. Até Orosco, CEO do Exact Sales. Ele tava do meu lado ali, brincando com os amigos. Eu falei, bichão, posso tirar uma foto e tietar? Ele falou, pô, cara, maior prazer, velho. Vem aqui, me abraçou, tirou uma foto. Que bacana, cara, você poder estar do lado de caras que você estuda, que você admira. Sim, sim. Excelente, excelente. Do meu lado, time da 8D Hubify. Uhum. Cara, Carolina Lima, cara, uma das maiores conhecedoras de social media no mundo hoje, social media com conversão de resultados para marcas e para negócios, Boa. tá? Fábio Duran, Uhum. né? Que, cara, manja demais também dessa conexão do social media com o marketing de performance, e Marcão Andrade, né? Cara, o Marcão que é sempre um coração assim gigante. Então eu vejo o 8D Hubify despontando nessa questão do Heavy Ops com grande competência. Eles são implementadores de CRM, processos de vendas e de Heavy Ops com muita procedência, sabe? Com muita qualidade. Legal. Então, assim, cara, um ambiente muito legal no stand da 8D Hubify. Conversamos muito sobre mercado, conversamos muito sobre futuro. Eles têm um movimento que é muito louco. Um dia ainda vou vir com a minha camiseta, que é o do No Time for Gurus. Legal. E tinha, putz, cara, depois vocês vão, entra na rede social da 8D Hubify, vocês vão ver. Eles têm o Revolts. Que é o Revolts? Você viu? Ah, sim. O bonecão lá, que é o carão de brabo assim, e ele tem na mão um detetor de gurus. Uhum. Então ele passa o detetor em você, se apita se é um guru. Você não pode estar aqui com a gente, entendeu? Legal. Então tem toda essa brincadeira que eles falam do No Time for Gurus, que eu gentilmente traduzo como sem saco para guru. Uhum. Né? Eles têm esse lance de não, essa pessoa, a galera das fórmulas mágicas, das promessas incríveis, não, nós não estamos com essa galera. Nosso mundo aqui é de análise de negócio, análise de mercado, testes e validações, alcançar resultado de forma prudente. Então acho que o 8D Hubify, um abraço para todo mundo do 8D, foi um grande barato, e eu vou trazer aqui também uma pessoa que esteve com a gente recentemente num evento, que é o Caio Rigoli da MLabs, CEO da MLabs. Sim, verdade. Ele estava gravando no stand da 8. E foi um encontro breve, cara. Mas ele é um cara que ele tem um coração do tamanho daquele 1,90 m e tanto dele, né? Sim. Atendeu sempre muito bem, sempre conversou. MLabs, para você, se você não conhecer, é a maior plataforma de gestão de social media que a gente tem no mercado hoje. Uhum. Muita gente conhece a MLabs como uma plataforma de programação de posts. Ela não é só isso, ela tem grandes análises de performance, engajamento, comparação concorrencial. É muito legal a MLabs. E o Caio foi assim, um big encontro, batemos, assim, sabe aqueles 5, 10 minutos de papo? Sim. Que valeu um monte. Então um abraço grande pro Caio. E ele foi no evento, gravou, já conversamos ali. Rápido, né? Foi rápido, ele já voltou. Primeiro dia. Exatamente, não voltou depois pro evento. Então foi encontros muito legais. E é claro, assim, não dando só os créditos, né? Eu também passei no stand da RD, tinha lá uma trilha para você fazer e foi muito enriquecedora para mim. Apesar de eu conhecer bem o RD, eu passei por uma trilha e aí ali na trilha de CRM eu aprendi em alguns minutos ali na conversa coisas que eu não sabia sobre o sistema.
Sobre, por exemplo, as atualizações que você consegue fazer mandando áudio no WhatsApp para que ele possa Sim. fazer as atualizações. Como que você consegue fazer isso? Os relatórios analíticos com série histórica de vendas através de um Eles de um têm sistema. agora? Pois é, Não cara. sabia. Tem um módulo de relatório numa versão um pouquinho superior ali. Você tem um módulo que você consegue montar com série histórica. Eu falei que ela me perguntou quais as duas dificuldades que você encontra no sistema. Eu falei, poxa, uma delas é atualização pelo vendedor e a outra é relatório com série Com histórica. série histórica. Ela falou, pô, mas a gente tem. E aí me desenvolveu ali. Falei, foi bom, já valeu muito a pena estar naquele stand, porque logo na sequência eu já estava usando. E é muito louco isso que a gente usa a ferramenta todo dia, o dia inteiro, Exato. e tem coisas que a gente não acompanha. Para terminar, eu gostaria de dar algumas dicas, acho que você, não sei se você preparou também, dicas para você não ficar órfão de RD Summit Boa. em 2026. Uhum. Eu estarei em 20 de maio no Heavy Ops Summit, que é um evento patrocinado, realizado, idealizado e produzido pela 8D Hubify com alguns parceiros, então vale muito, 20 de maio, Heavy Ops Summit. Então, para você que trata de vendas, para você que trata de vendas recorrentes, de receita recorrente, é um evento, cara, infalível para entender desse processo todo. Eu estarei em outubro, aconteceu agora em outubro de 2025 o IA Brasil, que eu não sabia, que é do Pedro Chiamuleiro. O Pedro Chiamuleiro, um cara que eu conheço há muitos anos, que ele é CEO da ClearSale. ClearSale é uma das maiores empresas da Latinoamérica de segurança de compra. Então, aquele cara que valida a tua compra na hora do checkout no e-commerce, no meio de pagamento e tudo mais. Ele já usa inteligência artificial. Cara, a última vez que eu conversei com o Pedro foi muitos anos atrás. Um cara que eu admiro bastante. Ele já falava do uso consistente de inteligência artificial para fazer as validações de transações que ele fazia. E está liderando esse momento do AI Brasil Experience, que aconteceu nesse ano em outubro. Acredito que o ano que vem vai acontecer de novo em outubro. É um evento que eu vou. E vou no VTEX Day. Esse ano eu não fui no VTEX Day, ele vai acontecer dias 16 e 17 de abril de 2026. Quero ir no VTEX Day, que esse ano falhei de ir. Me falaram que foi um big do evento. Ele é muito mais localizado para e-commerce, ok, legal, mas é um evento que ele tende também a se posicionar para ocupar esse espaço deixado por alguns eventos como o RD Summit. Legal. E o pessoal tem falado do nível de qualidade do VTEX Day com bastante carinho. Eu vou acompanhar dois. Um deles, logo depois que acabou o RD, o meu Instagram começou a pular, que vai ter um evento da HubSpot agora em novembro, online. Tá brincando? Um evento online da HubSpot, falando sobre série de vendas e automações que você pode fazer com o HubSpot. Manda, cara. Então ele já foi já veio aqui pra mim, e eu já, assim que aparecer de novo, eu já te mando. Por favor. Porque é um evento que eu quero acompanhar. Gosto da HubSpot, cara, é uma Ferrari das coisas, já usei, já parametrizei. É legal pra acompanhar. E o outro é MeTime. Eu já fui no ano passado, no evento da MeTime, para conhecer um pouco mais, porque basicamente ele é um Sales Engagement, mas ele está se posicionando também como um CRM. E eu quero acompanhar. do Diego Cordovez, né? Diego Cordovez. Isso. Então eu quero acompanhar um pouco mais o evento da MeTime, apesar de ficar ligado. E aí você que não conhece N8N, eu quero acompanhar um pouco mais sobre N8N. Então, cursos de formação, eventos sobre N8N. E uma coisa que me chamou muito a atenção no evento foi a ManyChat, cara. ManyChat, muito legal, cara, né? Tava mostrando tudo que ela podia fazer ali, mas o time muito pequeno ainda no Brasil, querendo crescer bastante. Verdade. As agências que estavam lá eram agências parceiras e falando para mim sobre demanda que eles tinham. Você não tinha ninguém da ManyChat para falar, era só as agências parceiras, não é? Tinha acho que 2 pessoas ali da ManyChat, e aí, ManyChat, um abraço, em breve vocês estarão aqui, tá? Então, a gente tá ali pronto para conectar com vocês, e a ideia é que sim, vamos acompanhar um pouquinho mais, porque não só o conversacional, uma série de outras coisas, a gente consegue fazer isso, e, enfim, eu acho que quero estar nesse caminho, tá? Nós precisamos, um dos próximos, o que não fazer em vendas, trazer uma caixa de ferramentas. Boa, isso aí. Vamos fazer caixinha de ferramentas. Se você quiser, comenta aí. Isso, exatamente. Quais ferramentas você gostaria de ter aqui comentada pela gente num aulão do que não fazer em vendas? Porque, por exemplo, ManyChat é uma delas, né, que é uma ferramenta de conversa. Vamos simplificar. É uma ferramenta de chatbots que você coloca no teu Instagram, no DM do teu Instagram, tem canal de WhatsApp também, tem diversos outros canais. Você forma de uma forma... Talvez foi a ferramenta que primeiro começou
uma forma fluida de você construir fluxos de atendimento. Exato. Principalmente focado na rede social ali, Instagram, e agora, Exatamente. obviamente, para outras, mas... Que vai muito mais do que o eu quero no comentário de Sim. post, ele manda uma mensagem na DM. É só uma das funcionalidades deles, eles têm diversas coisas, né? É isso, cara. Só um comentário rápido. Boa. Muitas das coisas que a gente ouviu lá, 74% das empresas, de acordo com o Panorama da RD, e eu ouvi falar bastante sobre o Panorama da RD, ou seja, ele é um documento base ali. Sim. 74% das empresas não bateram meta em 2024. E é um número muito parecido dos 2 anos anteriores, né? Exato. Isso serve para duas coisas. Primeiro, não se sinta só, tá? Se você não bateu meta. Um monte de gente não bateu meta. Bater meta é quase que uma exceção, mas... O que faz bater meta é a metodologia. É isso. Isso. Acho que foi pauta do evento inteiro. Exato, cara. Que foi uma mudança consistente do RD Summit de 2024. Em 2024 a gente viu algumas coisas estranhas. E aí conversei com Mariana Senz e conversei também com a Doiner, né? Natália Doiner. E ela falou, Hugo, entendemos, viremos para 2025 com uma proposta de curadoria diferente, né? E acertaram muito. Acho que o nível das palestras do RD Summit 2025 foi consistentemente melhor do que 2024, né? E deu esse tom. É método. É método. É método, é experimentação, é provocação, né? E é olhar para métricas e metas de uma forma mais consistente. De novo, 2026 não será para amadores. 2026 vai ser um ano bem difícil. Já tenho pautado bastante isso. Ou seja, sem método, meu amigo, minha amiga, vai ser mais difícil você bater meta ano que vem. É isso aí. É isso? Muito bem. Fechamos mais um. Muito bem, olha só. O Que Não Fazer em Vendas, o seu podcast de vendas B2B, de vendas técnicas e consultivas, semanalmente aqui na Vesa TV. Vamos encerrando esse episódio. Semana que vem, LinkedIn. Semana que vem, vamos falar sobre LinkedIn. É isso aí. Mais um big episódio falando sobre LinkedIn aqui na Vesa TV. É isso aí. Um abraço para você e até semana que vem. Até. Valeu.